uma outra pernambucana e a outra do Amazonas. Afinal de contas, é importante vocês entenderem por que a gente está aqui e o que a gente veio fazer aqui. Vamos lá. Bom, para quem ainda não me conhecia, possivelmente a Renata e a Lívia, assim como a Elisa, a Cláudia acho que a gente já se conhecia, né? Sim. Enfim, há 6 anos aqui, em Brasília especificamente, né? A partir de um modelo realizado na década passada, também em Brasília, onde eu fazia um evento que tinha esse interesse pela colaboração e esse interesse pelo coletivo, e eu fazia um negócio que se chamava Feira da Música Independente, cuja sigla era FMI, que era esse misto de capacitação, difusão e exibição. Olha aí a Elisa Maia entrando, muito bem. Seja bem-vinda, Elisa. Muito bem. Estou aqui fazendo uma breve apresentação, Elisa e Renata, sejam bem-vindos também. Estava aqui num papo cordial aqui com a Lívia e com a Cláudia, mas vamos lá. E aí, gente, o que acontece? Passado aí 3 edições da Feira da Música Independente, eu resolvi refazer os nossos planos e achava que a coisa dos independentes estava assim um pouco redutora naquele momento e resolvi expandir envolvendo a emoção e expandir usando a palavra profissionais da música, que até então não era uma palavra que se circulava enquanto encabeçadora de um contexto de um evento. Bom, de lá para cá já são 5 edições, essa é a 6ª, que teria sido em 2020, mas por conta da pandemia ela se encerrará em 2021, muito provavelmente entre os dias 21 e 25 de junho, e muito provavelmente 100% digital, porque nós não temos tempo para esperar aquilo que a gente particularmente considera assim óbvio e que já era para a gente estar muito mais avançado, mas que não vale a pena a gente discutir aqui o motivo dos nossos atrasos relacionados à nossa saúde pública. Haja visto que esse sujeito que hoje habita aqui a 3 quilômetros de mim, esse palácio comunista, é um perdido. É um perdido, para não dizer outra coisa, né? Mas, enfim. Muito bem. Essa categoria, que chama autoras, até a edição passada, ela só era autores e autoras. Mas é sonho da gente, ou ideal da gente, manter a maior quantidade de personalidades, autores e autoras vivas até a última etapa do prêmio. Por isso, regionalizamos. Regionalizamos e assim nós tivemos o Sudeste, o Centro-Oeste, o Nordeste / Norte, porque as inscrições do Norte foram muito pequenas ainda, e as do Sul. Logo, nós temos aí 25 finalistas. Já temos lá no YouTube do prêmio uma playlist com os vídeos de cada uma de vocês, porque nós vamos fazer uma campanha de popularização dessas obras, né, associadas à música ou a vídeo que vocês depositaram aí para participar e chegar até aqui nessa etapa de final, que é uma etapa que vocês chegaram aqui pela soma, né, guardadas respeitados os respectivos pesos da votação dos profissionais, depois do público e depois, por último, dos jurados. Muito bem. Era isso que eu queria falar, assim, para a gente começar e não perder mais tempo, ainda que a nossa querida Flyer ainda não tenha chegado. Na outra live que eu fiz, ela também teve dificuldade para entrar. Enfim, vamos aguardar. Bom, muito rapidamente, assim, porque o assunto aqui é percepções e opiniões sobre essa profissão, sobre o momento dessa carreira, sobre a sustentabilidade, sobre a rentabilidade, sobre a viabilidade, possibilidade e sentido de ser uma autora, uma compositora, uma artista, de que forma, em quais formatos, no Brasil, em 2021, em pleno ano da pandemia. Vamos começar assim. Lívia Matos, quem é você e o que te trouxe até o Prêmio Profissional da Música? Vamos lá. Então, eu sou sanfoneira baiana de Salvador, sou compositora tanto de canção
quanto também de música instrumental. Lancei o meu primeiro disco em 2017 pelo Natura Musical, um disco todo de canções, mas paralelamente a esse trabalho de canção, inclusive no meu show, né, ele é meio híbrido nessa questão da canção e do instrumental, e trabalho como instrumentista com outros artistas, né? Toquei durante 8 anos com Chico César, estou com Rosa Passos, com Badia Saad, e dentro dessas possibilidades desse momento, assim, de colaborações, o que dá para se fazer, além de compor em casa, também é compor em parceria, né? Então, assim, agora, por exemplo, Badia Saad me convidou para compor junto para o próximo álbum dela, e a gente vai buscando, assim, reverberar de outros jeitos, né? Assim, também, tanto na nossa autoralidade, na subjetividade, como também nessas parcerias, nessas colaborações. Eu gosto muito, assim, de compor junto, assim, como tem essa coisa também do instrumento. Eu sou meio flex, álcool, gasolina, assim, né? Essa coisa de letra, melodia, parte A, parte B, do jeito que vier, assim, eu consigo, dependendo, né? Tem coisa que também trava, que não vai, assim, consigo alimentar. Mas para começo de conversa, é isso. Muito bom. Passando aqui à minha esquerda, no canto superior ainda, vamos para a Cláudia Ferrari, que é de Pernambuco, que está no Rio, no bairro da Glória. Diga para todos nós, Cláudia, você já conhecia as suas, não digo concorrentes, mas as pessoas que estão ao seu lado nessa final aí? Vou chamar companheiras dessa jornada, né? Porque Agora eu acho. É claro que se você está num prêmio, é claro que todo mundo quer ser premiado. Mas eu acho que o grande barato, pelo menos para mim, como artista independente que sempre fui e permanecerei, não por só escolha, mas pelas contingências. A gente sabe que o trabalho da gente, na maioria das vezes, ele vai ser marginal mesmo, né? Dentro de um grande esquemão de mercado, enfim. E aí eu considero estar no prêmio, por exemplo, é uma vitrine, acaba sendo uma realização pessoal também, uma forma de divulgar mais o trabalho também, né? A gente passa a se conhecer, conhecer mais pessoas e se fazer conhecer também, né? Eu sou compositora desde criança, eu acho que a música é a grande bússola assim, na minha vida, é o grande porto, né? De interiormente e exteriormente também, né? Eu sou um pouco tímida inicialmente, mas a música é o que me lança para a vida, assim, né? Tem essa força. Em 2018 eu comecei o processo do meu primeiro disco, porque foi todo bancado por mim mesmo, e isso todos sabemos o que é caro para caramba, né? Por mais simples que seja a sua produção, isso é muito caro. E eu só consegui terminar e prensar. Eu queria fazer prensar um álbum mesmo. Não deu para fazer vinil, mas eu fiz CD, porque eu não tinha nada assim impresso, como um livro. Eu também gosto de livro impresso, então eu queria ter uma mídia assim. E aí, com essa grande tribo de músicos queridos e meninas e meninos pernambucanos que tocam muito, que têm uma musicalidade que me fala absurdamente, né? Eu não tenho nenhuma ancestralidade nordestina, mas eu acho que eu tenho essa alma que ali ela acontece musicalmente. Eu me sinto muito mais criativa em Pernambuco, apesar de amar o Rio de Janeiro também, né? E vários outros lugares eu amo também. Mas eu digo, Pernambuco tem uma coisa que faz a minha música fluir muito facilmente. E eu conheço algumas pessoas lá, Felipe Maia, que morou muitos anos em São Paulo, que é finalista do prêmio. Finalista também. Felipe, mais ou menos em 2018, foi o primeiro disco que a gente terminou no estúdio dele, em Olinda, foi o meu. E foi uma honra, porque é meu amigo, assim, conheci Felipe, ele fala que ele... Não, eu tinha quase 18. Eu falei, essa idade não existe, meu querido, você tinha 17. Então, a gente é amigo desde muitos anos, tem uma afinidade musical muito grande, dividimos a produção fonográfica, né, a produção executiva eu fiz, mas os arranjos, então foi um trabalho muito legal. E fiquei lá, né, de 2018, novamente, eu já tinha morado por mais de uma década lá, e aí voltei para lá. Mantenho sempre a minha base aqui no Rio também, para poder estar em outros lugares. 2019 fiz pré-lançamento no Rio, São Paulo, e quando a gente estava começando a se preparar para fazer o lançamento
em 2020 do disco, né, foram mais de 10 músicos que participaram do disco, meus amigos e amigas de lá. Aí rolou tudo isso que a gente sabe que a gente está vivendo. Então, o lançamento foi só virtual mesmo. E, bem, estamos aqui, né, torcendo por um país mais justo, mais digno, mais possibilidade de trabalho para todo mundo, enfim, né, mesmo que virtualmente. Como diria o poeta, estamos aqui para o que der e vier, a fim de saber a verdadeira verdade. Cidade Negra. Vamos agora para baixo aqui da tela conversar com essa paraibana que passou um bom tempo aqui em Brasília. Me lembro muito dela aqui nas noites, teatros, se não me falha a memória, ali no final dos anos 80, na primeira metade dos anos 90, alguma coisa assim. Que foi muito surpreendente assim, ver a Renata participando do prêmio, que já não sabia do paradeiro dela, mas aí quando eu vi no prêmio, eu falei, opa, conheço essa figura. Seja bem-vinda, Renata. Muito obrigada, boa tarde para todo mundo. É um prazer para mim estar aqui. Muito bom esse encontro, conversar sobre música é sempre maravilhoso. Eu tenho uma história um pouquinho diferente, assim, que eu sou paraibana de João Pessoa, com 19 anos mudei para Brasília, porque precisei ter alforria para poder ser cantora, porque aqui não me deixavam cantar. Minha família, por que não? A minha família não queria que eu fosse cantora de jeito nenhum. Meu pai médico, meu irmão estudando medicina, e eu tinha que ser o quê? Médica. E eu falei, não vou ser médica. Aí você, Renata, aí você podia ter falado assim, mas assim, música é uma terapia, você podia ter falado. Não havia imposição de eu ser médica, mas havia uma imposição de eu ter uma carreira mais sólida, mais que eles compreendessem melhor, que até que meu pai pudesse me ajudar de uma maneira mais efetiva, já que eu sou filha única, só tenho um irmão, então foi complicado para ele no início. E aí eu consegui um emprego em Brasília para poder ter independência financeira, e aí começou uma grande jornada de ser cantora. Fui para Brasília, fui trabalhar na presidência do Senado, como secretária, e eu era secretária durante o período do dia e à noite eu era cantora. Comecei a me envolver com as pessoas da música de Brasília, que era esse o objetivo, né? E comecei a cantar. Só que eu comecei de uma maneira bem particular, porque o senador que eu trabalhava fez uma emenda para música boa, que era favorável para os compositores, e os compositores da velha guarda foram agradecer a ele num show. E como é que era o nome do senador? Humberto Lucena. Era um senador paraibano. Ele tinha ganho a presidência do Senado. E aí, nessa festa, ia Altamiro Carrilho, Elisete Cardoso, o pessoal da velha guarda toda lá. E eu estava por mais que eu quisesse ser cantora, eu falava, será que isso é verdade? Será que eu sou cantora mesmo? Eu estou viajando, e eu não canto porcaria nenhuma. E ele tá certo, e eu tô maluca, que o Altamiro era padrasto de um cara que trabalhava comigo no Senado, e eu falei, leva ele lá em casa para ele me ver cantar, e ele dizer, vai ou desiste, minha filha, que você não tem nada com cantora. E aí foi feito um almoço para ele foi à minha casa almoçar, e ele vai buscar o violão. Eu falava, não, era brincadeira minha, que era mais não. Era super brincadeira. E ele, não, eu vim aqui para lhe ouvir, eu vou ter que lhe ouvir, não saio daqui. E aí peguei o violão, fechei o olhinho e cantei, 5 músicas. E ele falou que um cantor precisava de 5 coisas para ser um bom cantor: afinação, que eu era afinada, boa dicção, que eu tinha boa dicção, intimidade com as palavras, que eu tinha, ter ritmo, que eu também tinha, e a quinta eu não tinha, que era equilíbrio, que era a única que se podia adquirir, segundo ele, que é a parada de você sair de um fortíssimo pianíssimo com microfone, e você saber fazer isso, e que eu, acusticamente, segundo ele,
eu funcionava bem, mas na hora que eu fosse botar minha voz amplificada, talvez eu tivesse uma dificuldade. E, no mais, entre no estúdio e grave seu disco. Eu falei, uau, que maravilha, eu vi isso de Altamiro Carrilho, cara, que bom. E olhou para minha cara e falei, que tal você cantar hoje à noite com a gente? Aí eu, claro, vou cantar hoje à noite com vocês, certo? E claro que eu não acreditei nisso, mas, para minha surpresa, no meio do show dele, a Elisete sobe, ele faz o show de flauta, a Elisete sobe ao palco, ele pega o microfone e fala assim, hoje à tarde eu tive o prazer de ver uma menina cantando, não queria que esse prazer fosse só meu, com vocês, Renata Arruda. Eu não acreditei naquilo, as pessoas que estavam no lugar me conheciam, porque eu era a secretária do presidente do homenageado da noite, começou aquela brincadeira, Renata, nananã, subo eu no palco e falei, e agora? Vou cantar o quê? Ele falou, qualquer uma das que você cantou à tarde. E a Elisete no palco. E aí eu cantei, nunca tinha segurado o microfone na minha vida. E aí eu cantei Nunca, de Lupicínio Rodrigues. Fechei o olho e saí cantando, parecendo uma maluca. E a Elisete me fez um elogio, que esse elogio se tornou público. Eu saí em toda... A secretária que encanta, com a voz, com o corpo e com a alma, todas as manchetes de todos os jornais de Brasília. Então, assim, esse Senado não te merece. Dessa forma eu virei cantora. E de lá para cá, já tenho 10 álbuns. Estou partindo agora, estou fazendo um EP de forró neste momento da minha vida. Meu primeiro CD de forró está sendo produzido agora aqui na Paraíba. Sanfona. Hoje você está na Paraíba, né, Renata? Assim, eu morei durante mais ou menos uns 25 anos no Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio com a Cássia, me tornei amiga da Cássia. A Cássia foi gravar o primeiro álbum dela e falou, cara, chega da gente estar aqui em Brasília, porque só tinha eu e ela em Brasília de mulher, cantando na noite, né? Tinha a Zélia. Não, a Zélia já estava no Rio. A Zélia já tinha saído de Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, já não tinha mais Zélia. E aí ela, vamos pro Rio comigo, não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou fazer o quê no Rio? Ela, conhecer as pessoas, pelo menos você vai conhecer a gravadora comigo. E você vai assistir, vai ver como é o processo de gravar um disco e tal. E Cássia é fascinante demais. Uma mulher incrível, que eu tive a honra e o prazer de ser amiga. E daí eu falei, quer saber? Vou pro Rio. Junta a mala, se pica pro Rio de Janeiro. E assisti a Cássia cantar o primeiro disco inteiro, gravar o primeiro disco inteiro, e foi um prazer enorme. Daí conheci Mazola, daí fui a primeira artista do selo do Mazola, fui para Warner Music, da Warner depois eu fui para Sony Music, da Sony eu fui para BMG, ou seja, pessoa que já rodou em todas as gravadoras. E assim... Já no final dessa história do Rio de Janeiro que eu estou falando, eu parei, pensei, pediram meu apartamento, eu já morava de aluguel há 25 anos no Rio de Janeiro, e pediram meu apartamento, o dono do apartamento, que eu morava há 10 anos nesse apartamento. E eu parei, pensei, falei, cara, começar tudo de novo, ir atrás de fiador, não sei o que, alugada, nananã, estou há 25 anos fora de casa, chega, enchi o saco, deu para mim. Está na hora de eu ser filha. Estou afim de ser filha, estou afim de voltar para minha família, estou precisando um pouco de colo de mãe, estou precisando ser sobrinha, ter primo, ter família. E minha família, algumas pessoas já bem velhinhas, já pessoas importantes para mim, e daí me mudei para cá e já estou aqui em João Pessoa há quase 8 anos. Aí saí da mídia total, né? Parei com tudo, tchau, me piquei para cá. E de lá para cá, assim, fiz muitas coisas aqui. Gravei DVD na praia, cantei com orquestra sinfônica, fiz roda de samba, fiz show de forró, fiz um monte de coisas. Estou compondo, falando do nosso encontro aqui. Participei de um festival em Fortaleza de compositores, de
um festival e consegui um parceiro em Recife, chamado Noel Tavares, que eu só conheci ele virtualmente, eu não o conheço pessoalmente ainda, e já fiz mais de 20 músicas com esse cara. É um grande poeta, bacana pra caramba. Agradeço a Deus ele ter chegado. Paulinho Mendonça, que é o autor de Sangue Latino, que foi a primeira canção que eu interpretei, também me mandou um monte de letra do Rio de Janeiro, e eu fiz um monte de música com ele. Eu tenho facilidade de fazer melodia. Então é isso, a música tem me salvado na pandemia dessa forma. Inventei agora com a Lei Aldir Blanc de fazer um EP de forró, e todo esse momento morrendo de medo de ir para o estúdio gravar. O sanfoneiro está lá no estúdio me esperando, inclusive eu aqui, mas eu fiquei de ir depois daqui para lá, mas com muito medo de me contaminar, de pegar esse negócio. Deu um tempo, pedi para botar minha voz, eu fiz um estúdio na casa da minha mãe, botar minha voz no meu estúdio, mas é diferente você botar a voz sozinha e você botar a voz com as pessoas que estão envolvidas no trabalho. E é isso, já falei muito, desculpa, eu sou um pouco prolixa, me perdoem, mas é isso. Não, tá perdoada. E, seja muito bem-vinda. Valeu. E porque o barato aqui, viu, Renata, já que você está nos dando o prazer aqui de participar dessa edição do prêmio ao lado aí da Cláudia, da Lívia, da Elisa e da Flávia, e de outras que ficaram pelo caminho, é justamente esse clima assim, meio horizontal do prêmio. Assim, é uma construção que nós fazemos a cada edição, né, uma construção que começa a partir dos nossos homenageados. Aliás, nesse ano, as nossas homenageadas de cada modalidade, né, de criação, produção e composição, as 3 são mulheres. Acho que vocês vão gostar muito quando souberem quem são as homenageadas. E o que eu mais acho legal assim, nessa coisa é que participa quem quer, quem se inscreve, quem se submete, quem se expõe, e aí dá esse clima, né, de mixagem de gerações, de pessoas de estados diferentes, de sonoridades diferentes, como, por exemplo, essa figura que vem lá do Amazonas, se não me falha a memória, que é a senhora Elisa Maia, que está aí participando de várias finais. E com você, Elisa, você tem a quantidade de estrada da Renata, da Lívia e da Cláudia, já passou pelo Sudeste, ou você segue aí firme e forte só no norte do país? Oiê, boa tarde a todas. Muito feliz de estar aqui. Coincidentemente, não coincidentemente, talvez, o mês de março tem me reunido desde o início do mês com mulheres incríveis, seja fazendo formação na área de negócios da música, produção musical, e agora tendo essa conversa aqui com as autoras, né? Eu acho que eu me sinto muito contemplada pela fala da Renata, da Lívia, da Cláudia, cada uma com a sua trajetória, mas nessa coisa de compor as próprias músicas, né? De estar nesse papel de criadora. Eu não sou tão nova assim, estou esse ano completando 20 anos cantando profissionalmente, mas tenho uma trajetória que veio de outros trabalhos. Eu participei de uma banda aqui da cidade de Manaus, uma banda de reggae durante quase 10 anos, e com ela, num auge que teve na primeira década dos anos 2000, de bandas de reggae, inclusive de bandas de Brasília também, estou falando muito de Brasília, tem uma ligação muito forte com essa cidade, porque eu tenho uma irmã que mora aí há quase 20 anos, que tem mais tempo de vida em Brasília do que aqui na cidade dela, em Manaus, trabalha, mora, teve um filho aí. Meus parentes, por parte de pai, são todos de Goiânia, então, durante a minha infância e adolescência, era o meu trânsito natural, Brasília, Goiânia, assim, muitas vezes. Então, com a banda de reggae, tive um trabalho como compositora também, já compondo lá atrás. E com o meu trabalho solo, nesses últimos 10 anos, eu lancei um EP em 2013, com 5 músicas também compostas por mim. E agora trabalho muito com produção cultural também nesses últimos 10 anos. Tem um grupo chamado Coletivo Difusão,
que é uma associação que desenvolve projetos na área da cultura aqui na cidade de Manaus. Tem um festival, que é o Festival Teltupi, Festival Somas. Então, esses últimos anos também tive muito envolvida com música e com mulheres na música, mas desde 2019 venho me preparando para fazer lançamentos de um trabalho novo. Só que a pandemia pegou todo mundo, né, nesse 2020 maluco também, né, de replanejar as coisas, repensar os planos. Então, um trabalho que ia sair inteiro, eu resolvi dar uma fracionada por enquanto. Então, no final do ano passado, eu lancei Luz para Tantas Faces e Sol de Setembro, ambas com videoclipe também, que é uma das categorias que eu também estou concorrendo, né, de videoclipe, a de compositora, né, de autora, e também na de produção musical, porque eu assino a produção musical dessas músicas. Então, sinto que, apesar de tudo, apesar da pandemia, e especialmente aqui em Manaus, Rio de Janeiro, a gente viveu momentos dramáticos, né? De falta de oxigênio, de absurdos. Mas, mesmo assim, eu chego em março com a força e a potência das mulheres, assim, nesse sentido, sabe? Me conectando e com valores que eu acredito, que são mesmo de pensar em como gerar realmente sustentabilidade, trabalho, também colaborar com o processo de outras nessa questão da profissionalização, porque é isso, ao longo desses últimos 20 anos, eu sou um exemplo de que é possível localmente desenvolver um trabalho, viver de música, óbvio, desenvolvendo também outras habilidades, né? A gente sabe, a gente é da música, a gente joga em várias áreas, né, para continuar fazendo música, para continuar na música. Então, é isso, essa sou eu, estou nesse processo, né, lancei as 2 músicas, devo lançar agora, no próximo mês, mais músicas e videoclipes. A Lei Aldir Blanc também foi uma aceleradora de partículas agora nesse final do ano e início desse. Também estou envolvida em projetos que vão gerar, além do meu trabalho musical, produtos para o meu trabalho musical. Também estou envolvida no trabalho de outras mulheres daqui da minha cidade que estão pensando em potencializar esses trabalhos e apresentar para o Brasil inteiro também. E o prêmio eu já acompanho o prêmio, assim, já via nas minhas timelines, na minha timeline, o prêmio como um evento mesmo, e eu pensava, gente, quando eu tiver com o meu trabalho, quando eu estiver lançando coisas novas, quero estar lá. E é meio que isso, eu acho que é mais um espaço para a gente dialogar e fazer pontes, fazer conexões. Eu acho que quando tudo isso acabar, eu quero muito poder estar circulando o Brasil e quem sabe estar encontrando com vocês também. É isso. Muito legal. Olha, cada história é mais sensacional, né? E aí eu tenho 2 coisas para falar rapidamente. Em primeiro lugar, viu, Elisa? Eu não sei se você sabe, mas assim, eu faço o prêmio porque eu tenho uma companhia aqui em Brasília que se chama GRV, que a gente, inclusive, se coloca como uma companhia, a companhia musical que te escuta. E dentro desse universo do reggae, tem vários aqui dentro do meu selo. Inclusive, tem uma coletânea que eu fiz chamada Reggae do Cerrado em 2002, produzida por mim e pelo Kiko Pérez, que é o guitarrista do Nat Roots, que foi uma coletânea com 2 músicas de uma célula que orbitava aqui em Brasília, ali, próximo ao Nat Roots, com 5 bandas, que talvez você conheça, já que você vive para cá, que depois, se você quiser, eu posso te mandar até um exemplar aí. E outra pergunta que eu queria fazer para você, Elisa, você é a Elisa Maia que virou sócia aqui da UBC? Sim, sempre falo aqui no WhatsApp, oi gente, me ajuda aqui. Então, não sei se você sabia, mas assim, quem representa a UBC em Brasília sou eu. Eu consegui entender depois de algum tempo. Falei, estou falando com essa pessoa aqui também. Eu represento a UBC aqui há 13 anos. Inclusive, assim, essa turma toda de Manaus pode mandar para cá que a gente vai cair para dentro junto com eles aí e monetizar eu mandei 2 recentemente. E aí você isso, né? Até isso é um processo recente aqui para nós da cidade de Manaus. Assim, quero que vocês, só para você ter uma ideia, agora no nosso mês de aniversário, que é em abril, nós vamos lançar uma campanha chamada Para Tudo, que é com todos os artistas do Pará que a gente distribui. Então, a gente está numa conexão com o Pará e fica aí a porta aberta para Manaus também.
Mas vamos falar aqui. É uma coisa recente para a gente, né? Esse processo de filiação, e, enfim. Pois é. Uma sociedade que tem 75 anos e é recente para você aí em Manaus. Surreal. Bom, vamos lá. A Renata falou um negócio, a Elisa também, que eu quero transformar na minha primeira curiosidade e pergunta para vocês todas aí. Que é a seguinte. A Renata falou que foi colocada por um grupo de autores que foi a Brasília, grupo de relevantes autores da música brasileira, que foi a Brasília comemorar uma conquista para os autores. Nesse momento... Oi! Agora dá tchau, que você veio aqui falar, ela está indo embora. Essa é a Alice, minha sobrinha, gente. Oi, Alice! Ei! Oba! Aí, a Renata nasceu musicalmente assim, que eu considero um belo pontapé, vamos dizer assim, né? Por usar uma palavra... Maravilhoso. Né? Hoje, a gente vive uma realidade assim, não vou dizer de perseguição, mas de comprovado desinteresse pela classe dos autores, né? Por parte, assim... daqueles legisladores que possuem concessões de rádios e canais de comunicação, que querem ao máximo não ter que pagar por direito autoral. E aí vem o exemplo da Elisa e diz aqui numa frase que ela acabou de dizer que a gente tem que ser meio que um pouco de tudo, né? A gente tem que ser meio produtor, meio artista, meio hold, meio empresário, meio tudo. Então eu queria dizer assim, Renata e Elisa, nós estamos num mundo melhor? Era mais legal só ser autor e ser reconhecido e ganhar uma festa e ganhar recursos? Ou vocês acham que legal é hoje, que você pode ser autora, você pode ser cantora, você pode ser produtora, enfim, você pode ser dona completa da gestão do seu trabalho? Nessa viagem aí dos últimos 25 anos, estava melhor antes, enquanto autoras, ou estamos melhor hoje também enquanto autores e compositores ou criadores? Bom, quem quer começar? Posso começar eu. Eu acho que nada está melhor agora, né? A gente está se desentendendo total. Eu, pelo menos, estou falando de mim. A música tem me salvado, assim. Eu tenho feito música, eu vou dormir pensando em música e acordo para a música. Minha vida, eu só faço isso da minha vida, eu não faço mais nada. Eu acordo música e durmo música, assim. E meus parceiros, graças a Deus, estão me dando um monte de trabalho. Para quê? Aonde eu vou botar isso tudo? Eu não faço a menor ideia, mas eu sei que eu estou fazendo. Eu quero botar música bonita no mundo, essa é minha função. Eu compreendi que é isso que eu quero fazer, pelo menos é o que eu tento. Se eu consigo, eu não sei, já é outra coisa. Eu não estou entendendo muito bem, eu sou da época do disco. Eu acho que eu tenho mais de 30 anos de carreira. Então, eu não entendo muito bem essa história de EP. Eu falei que estou fazendo um EP de forró, achei bonito dizendo isso. Mas o meu primeiro disco saiu vinil dele, sacou? Na Warner tinha vinil. Eu estou fazendo um EP de forró, eu acabei de lançar durante a pandemia um EP também, que agora virou não se fala mais CD, nem disco, se fala projeto, né? Então, acabei de lançar um projeto, outra pegada, tive que lançar uma música a cada 15 dias, que isso para mim foi esquisitíssimo. Achei estranhérrimo essa história, porque eu gosto da ideia de você pegar um álbum, olhar os autores, fazer uma festa, encontrar com os amigos, festejar aquele trabalho novo que você está fazendo. E agora não tem mais isso, né? É uma música a cada 15 dias, e eu, particularmente, eu não compreendo muito bem esse processo, eu não sou boa de internet. Então, eu acho que tudo está estranho, o governo está uma porcaria, não vamos nem falar nele. A pandemia, eu estou dizendo que eu estou fazendo um EP de forró pela Lei Aldir Blanc, mas assim, eu estou com medo de ir ao estúdio gravar, porque eu vou de máscara, fico trancado num aquário, o produtor do outro lado,
mas mesmo assim é um risco, eu sei que é um risco, e eu já tentei botar voz em casa, mas é complicado. Então, eu acho. Agora, claro que ter liberdade de falar, ter liberdade de ter conquistado o espaço da mulher, claro que hoje em dia é bem melhor do que lá para trás. Agradecemos a todas as compositoras anteriores a nós que abriram esse espaço para a gente, tá onde a gente está hoje. Claro que a gente tem que ser grata aos que vieram antes, mas esse momento está sendo muito complicado para mim. Muito bom. Renata, a boa notícia que eu tenho para te dar é o seguinte: o Prêmio Profissional da Música tem um pacote de atividades capacitativas que vão de workshops, palestras e painéis. Hoje, inclusive, eu estava fechando a grade de um painel muito interessante sobre a relevância do conteúdo em tempos digitais. E aí eu acho que se você participar ativamente de toda a programação que virá do prêmio, acho que vai dar uma enriquecida muito legal nessa sua percepção com a atualidade. E caso você precise de bater um papo assim mais detalhado, estamos aqui da GRV, fazendo esse trabalho para o país inteiro, só de aqui de Brasília são quase 200 artistas que a gente atende, e, enfim, conversa para outra hora. Vamos ver aqui, Elisa, Lívia ou Cláudia, o que vocês pensam sobre essa questão aí que eu coloquei? Apesar de eu estar profissionalmente na música há 20 anos, eu acho que o meu trabalho, pelo menos o trabalho solo, ele já nasceu no momento em que o mercado da música ele já estava... ele já nem me dava condições de acessar, por exemplo, uma estrutura que a Renata ainda teve, né, de gravadora e tal. Então, essa essência de independente faz tudo já estava ali também meio que dado no momento em que profissionalmente você já nasceu nesse modelo, né, Edil? Começando a atuar. Eu brinco até, por exemplo, que quando eu lancei o meu EP em 2013, a gente estava num momento muito ainda no meio do caminho. Olha só, em 2013 a gente já não tinha mais gravadoras. Só que a gente também não tinha streaming no Brasil. O meu EP ele foi lançado online no meu perfil no SoundCloud e as pessoas estavam, naquela época, tinha o Emicida, o Criolo, todo mundo falando de mercado independente e lançando o download gratuito nos seus sites. Então, a gente estava, assim, num lugar... Tinha o MySpace também, né? Exato. Então, assim, estava muito no meio do caminho e isso foi em 2013. Então, eu chego em 2020, o streaming já está mais consolidado, aí eu já falo, não posso fazer como no meu EP. Eu preciso estar afiliada a uma entidade de arrecadação de direitos autorais, eu preciso ter toda uma outra estrutura aqui para estar atuando nesse lugar. E aí, outras coisas, né? Porque aí vem a pandemia e a gente também vem junto com isso, porque eu já estava fazendo. Já estava me relacionando com gente do Brasil inteiro para pensar o trabalho, para como amplia. Aí vem 2020 e obriga a gente a fazer o curso de quê? De music business, de entender mais profundamente ainda. Então, assim, eu que já venho desse processo de... já não tinha as gravadoras, eu já sabia que eu não podia me colocar numa prateleira e talvez ter uma visibilidade, né? Eu tinha que ir ali desenvolver ferramentas. E aí, como eu vim também desse lugar da produção cultural, né, há 10 anos... fazer outras coisas dentro desse mercado da música ou do cenário musical era também, na minha cidade, na região norte, que é um lugar que tem um gap também de visibilidade, né? Criar esse cenário também, sabe? Tipo assim, faço festival, inclusive, para estar no palco. Inclusive, para fomentar um cenário para eu estar junto com esse cenário, entendeu? Então, E agora você já tem aí o compromisso de convidar a Renata, a Cláudia e a Lívia para o seu festival. Ano passado, o Festival Hotel do Tupi, que é o festival que eu realizo, que eu produzo e tal, ele aconteceu online. E a gente teve 2 artistas de fora da cidade online, que foi a Aie, que é do Rio de Janeiro, e a Ana Suave, que é do Pará. Então, acaba que eu já nasci mesmo artisticamente nesse Você já é geração Y, né? A Renata é geração X. Não, mas eu já estou velha, inclusive, para a geração Y. Já estou fazendo um esforço, correndo aqui, fazendo um esforço bem
sabe? Mas também entendo que agora, assim, exatamente nesse momento, depois de ter lançado já nesses novos modelos, os meus 2 singles ano passado, e me fortalecendo para lançar um álbum no segundo semestre, entendo que é muito desumano estar sozinha fazendo isso. Então, começo também a entender a necessidade de buscar parceiros para ter um mínimo de equipe, assim, sabe? Eu particularmente, viu, Elisa? Não sei se vocês concordam. Desculpe ir cortando vocês assim, mas é na boa. Mas eu acho que a pandemia nos obriga a parceria múltiplas, né? Nós estamos fazendo uma edição do prêmio com excesso de parcerias, porque o que nos restou foi justamente a possibilidade de reunir ao nosso lado o máximo de pessoas que possam, né, colaborar em mão dupla, né? Aliás, ô Elisa, seu conteúdo é editado? O novo, sim, eu estou no processo agora para pegar o meu EP antigo e também atualizar agora. Você sabe, não sei se você sabe, os outros sabem, que existe uma fração de direito autoral nas lojas digitais, né? E essa fração de direito autoral, que é 12%, você só recebe se você tiver com a sua obra editada. Bom, vamos ouvir agora a Cláudia Lívia? Sim. Ou a Lívia e a Cláudia? Se quiser. Quer começar, Cláudia? Tanto faz. Não, pode falar. Depois eu falo. Fica à vontade. Tá bom. Só vou dar uma complementada, assim, que eu nem falei um pouco assim dessa história. Eu comecei minha carreira no circo, né? Não vou contar a história toda agora, não, para poder chegar na questão. Mas eu estou no mercado da música e das cênicas há 17, 18 anos. E dentro dessa engrenagem, né, da cadeia produtiva da música, o que eu sinto é um grande descompasso de velocidades entre a velocidade da tecnologia e a velocidade da jurisdição. Então, quando a jurisdição, né, quando que regulamenta, né, essa arrecadação, começa a entender os novos suportes tecnológicos, já muda de suporte, e aí isso tudo, né, causa um delay, assim, que a gente nunca consegue lutar devidamente, né, pelo que a gente precisa, assim. Então, esse delay, esse descompasso entre a velocidade da tecnologia e da jurisdição acaba que deixa a gente numa situação no meio da engrenagem, como uma peça que está escorregando ali, né, no meio delas, assim, e fica difícil de, inclusive, ter ferramentas de lutar, porque quando você vai conversar com quem decide, a pessoa ainda não entendeu o passado ali, entendeu? E a gente está precisando que ele entenda logo o futuro, para a gente poder, né, ganhar, né, fazer um sync aí de tempos e a gente consiga ser remunerado devidamente, né? Muito bom. Gera uma ansiedade permanente, né, Lívia? Isso que você quis dizer, mais ou menos. Exatamente. E uma sensação de que não vai ser resolvido, né? Tipo, uma sensação de que está sempre escorregando nas engrenagens e de que esse descompasso ele vai deixando cada vez mais distante, né? Uma coisa da outra. Você não vai se aproximando, né? Vai, tipo, ficando distante. Sobre isso aí que você está falando, viu, Lívia? Só uma parte aqui, eu vi uma palestra uma vez. Isso aí que você está falando, mais ou menos, se resume da seguinte forma. Quem faz a evolução da forma de consumir música são os engenheiros eletrônicos. No passado, por quê? Porque os engenheiros eletrônicos, eles pensam em vender equipamento, eles não pensam em vender música. Então, no passado, existia um cara chamado Telefunken, que fez lá a vitrolinha. No passado oitentista, havia um senhor chamado Akiro, não sei das quantas, lá no Japão, que fez um aparelhinho de CD. No passado recente, veio um americano e fez um iPod. Esses caras, eles querem vender aparelho. E aí eles mudam a forma de consumir música. Fala, Cláudia. Você agora. Então, eu sou de uma geração totalmente híbrida, né? As tecnologias foram chegando e, assim como vários amigos e amigas, enfim, eu corro atrás também, né? Porque senão a gente... daqui a pouco não consegue abrir nem mais a porta da casa, né? Se você, não, de alguma forma, não se inteirar dessas mudanças tecnológicas, como o Gustavo falou aí, os caras querem todo dia lançar uma coisa nova e o que você tem é obsoleto. A música não é obsoleta, eu acho que a gente... né? A música vai ser sempre a música, pode ser cantada a capela, né? Mas você veicular vai virando uma coisa que você tem se informar mesmo, e até pela minha parceria com o Felipe, que é um cara extremamente tecnológico, o Felipe me ensina coisa pra caramba, e
estar nas plataformas virtuais, digitais de música, é muito democrático, né? Porque eram coisas assim meio inacessíveis para os músicos da minha geração, os músicos mais marginais, mais independentes, né? Porque ou você tinha grana para fazer um disco independente, o que é caro até hoje, você se autoproduzir ainda é caro, mas hoje com menos recursos, até financeiros, você consegue fazer um trabalho de qualidade. Então, eu acho que assim, o meu caminho tem sido procurar me inteirar mesmo das tecnologias, mas isso não me absorva demais, porque a minha praia é fazer música, né? Eu gosto de ouvir música, eu gosto de cantar música, eu gosto de compor música. Mas eu acho que, de alguma forma, eu tenho que correr atrás um pouco, sim, porque senão também não adianta você compor e as pessoas não terem nenhum acesso a isso. Eu quero que as pessoas escutem também, né? Porque eu acho que quando uma música que a gente produz toca em alguém, né, ela toca muito mais profundamente na gente também, né? Saber que alguém foi tocado pela tua emoção, pela tua alma, pelo teu coração, pela tua sensibilidade, enfim. Então, eu acho que a tecnologia tem que ser aliada. Eu também não gosto de uma coisa que me desgaste demais, que eu tenho que aprender a mexer em milhões de trocentas coisas. Eu não tenho, mesmo sendo aquariana, eu não sou tão tecnológica assim. Mas, assim, um básico, eu acho que a gente vai aprendendo a se virar mesmo e, poxa, acaba que é um resultado legal. Por exemplo, de repente, eu sou uma ilustre desconhecida da música popular brasileira. Aí você vê alguém te ouvindo lá na Holanda, outra pessoa lá em Israel, né? Umas coisas assim, né? Você está no mundo. Com 2 semanas do disco, já tinha 15 mil streams no meu disco. Então, que coisa meio mágica também, né? De repente, por que isso acontece? A gente não sabe como isso se movimenta, mas tem um movimento aí, né? E é bacana estar nesse movimento, mesmo como uma ilustre desconhecida da música popular brasileira, né? Mas é bacana algum amigo, alguma coisa que te achou ocasionalmente numa plataforma que você já não vê há anos e te acha ali, pessoas que nunca te viram na vida e que estão ali curtindo a tua música. É um prazer imenso, né? Eu vou fechar. Eu acho que eu encerrei já o que você tinha me perguntado. Eu vou acender a luz que está ficando um pouquinho escura aqui para mim na sala. Agora, gente, vou fechar aqui. Vocês falaram aí de formas, né, e meios. E o resultado disso? Renata está aí debutando com o EP, é da época do LP e do CD. Né? Não, já fiz alguns. Não é o meu primeiro, não. Fazer, eu faço. Fazer, você está falando, olhando para a pessoa que faz. Agora, como isso funciona dentro dessa loucura toda, é porque, na verdade, a verdade verdadeira é que eu não tenho muito saco. Entendeu? Há um esforço meu absurdo para tá querendo entender isso, mas quando eu penso que eu poderia estar compondo, quando eu penso que eu poderia estar cantando, quando eu penso que eu poderia estar fazendo outras coisas, as quais eu na minha cabeça eu sou mais útil, eu sou mais feliz, acho que a palavra certa não é útil, é feliz. Sou mais feliz fazendo, eu largo mão de tudo e vou fazer o que eu sou mais feliz na hora. Mas olha só, Renato, você que teve toda essa trajetória, assim como a Lívia, a Cláudia e a Elisa, guardados os deles, como é que vocês veem os resultados, né? Resultados para a sua carreira, financeiro, dentro desse modelo que nós estamos hoje? Você falou que você tem dificuldade, mas alguma apuração deve ter chegado a você dos seus resultados, assim como deve chegar hoje também, ainda que no formato digital, como deve chegar para a Elisa, para a Lívia e para a Cláudia. Como é que vocês estão, assim, o resultado que vocês veem, seja financeiro, de visibilidade, ele é motivador ou não importa? O que importa é compor e seguir em frente. E tem gente que é assim, né? Se movimenta se tiver resultado. Se não tiver resultado, então eu não faço, então eu não quero. Então, né? Como é que vocês estão vendo isso? Como é que é a realidade de vocês? Olha, eu vou dizer que por mim, tá? Financeiramente,
é muito pouquinho o que vem das plataformas, né? Às vezes está mais expressivo, mas, enfim, não é uma coisa que sustente ou que já pagou, já cobriu os custos do trabalho, por exemplo, né? de gravação, de edição, enfim, masterização, parará. Mas eu acho que tem a visibilidade, né? Eu estou dizendo do meu trabalho nas plataformas, né? Tem a visibilidade. E isso, para mim, em alguns momentos, tem se revertido da pessoa ter interesse em me conhecer. Algumas pessoas... Eu fiz disco físico, porque eu queria, justamente como a Renata falou, o álbum ele conta uma história. Então, eu queria fazer um CD físico, não tinha uma mídia física, né? Tinha coisas lançadas assim individualmente e reuni depois, fiz um disco mesmo de uma parte do meu trabalho. E aí, às vezes, as pessoas entram em contato e querem comprar o disco, porque assim como eu gosto de ler livro e ouvir o disco físico, né? Tem pessoas que também gostam, né? Pode parecer uma mídia anos 80, mas e aí? A gente pode gostar, o importante é a música. Para mim, não interessa em que mídia ela esteja, para mim, e para algumas pessoas também não. Agora, e também te melhora muito quando você, por exemplo, editais mesmo, você pode ir ali e pegar os seus links para fortalecer o seu projeto, a sua inscrição de uma forma mais acessível, né, que é pela internet, né, porque senão você teria que levar tudo, né, o que está feito, né, o que está impresso. Hoje, você com um link, você já se apresenta. Então, isso é interessante, pelo menos para mim. Elisa, Lívia, Renata, ou Renata, Lívia, Elisa? Vamos lá. A ordem que vocês preferirem. Fala, Lívia. Na verdade, eu fiquei um pouco em dúvida se sua pergunta era mais centrada nas plataformas, no retorno das plataformas, ou no retorno com a música autoral. No retorno do contexto, assim, o que te motiva, né, com relação aos resultados que você vem obtendo da sua própria criação, entendeu? Entendi. No mundo pré-pandêmico, né, tipo AC, né, antes do Covid, né, no mundo AC, eu acho que tem uma coisa, um motor que faz a gira girar, que é a movimentação no mercado, de festivais, de shows. Eu consigo trabalhar, eu estou um pouco de apego a esse lugar que eu conquistei arduamente antes de entrar a pandemia, que estava tendo uma circulação tanto fora do Brasil como dentro, de shows, de coisa que você tem. Existe o trabalho do fonograma em si, mas existe o presencial. Eu sou muito da presença também, assim. Então, eu acho que como muita gente, né, apegada a um lugar de movimentação e tal, que eu cheguei antes, que eu acho que não vai existir mais. Eu acho que vai existir uma outra coisa que a gente vai descobrir ainda, mas, assim, isso tem me pegado um bocado. Eu acho que, da minha parte, eu sou muito mais... eu sou realizadora, então eu gosto desse movimento do fazer, de estar criando, realizando, produzindo, fazendo, mas eu tenho, nesse lugar de articulação com o público, é onde eu tenho menos habilidade, é onde, tipo assim, eu faço muita coisa, tem gente que acha que não, mas eu, no meu julgamento, eu acho que eu vendo o show bem, eu escrevo edital, presto conta, socorreria, assim, para todas as esferas, todos os lugares, todas as perspectivas, adoro estar em várias perspectivas dentro da cadeia produtiva. Tem hora que eu estou ali de side woman, né, acompanhando um cantor, tem horas que eu estou na frente, tem hora que eu estou produzindo, estou fazendo um filme agora sobre a música no circo, estou dirigindo. Então, assim, tem bocados de lugar, e cada lugar que você experimenta, você tem uma perspectiva que você tem muita noção do que significa esse trabalho de cada pessoa. Então, assim, não tem deslumbre. Você fica com o pé no chão, você sabe tratar cada um, né, com respeito, com humanidade, porque você sabe a correria que estar em cada posição. Então, assim, dentro dessa cadeia do que envolve, como a Elisa falou, que a gente fica fazendo um bocado de coisa ao mesmo tempo para poder dar conta de viver de música e tal, o lugar que eu acho que eu tenho menos habilidade é essa articulação, assim. Então, assim, digamos que o retorno com a minha música autoral, dentro, inclusive, da minha vida financeira, do que eu consigo viver de música, ela se dá muito mais pelo presencial do que pelo digital. Muito legal. Antes de passar para a Iris e para a Renata, só uma perguntinha para você, Lívia. Se eu quisesse fazer uma categoria no Prêmio Profissional da Música, de música relacionada a música de circo, teria algum nome para isso?
Mas depende, você pensa em quê? Que tipo de trabalho, por exemplo? Não, eu não sei, eu tive um papo aqui outro dia com o pessoal do Nordeste de videoclipe, Uhum. e teve um rapaz que falou assim que o trabalho dele é muito ligado à música de rituais e ancestrais, não necessariamente religiosa. Eu falei, como é que eu faço para ter uma categoria? Ele já existe, música de rezo. Se eu quisesse fazer alguma coisa específica para o circo, teria algum nome, alguma coisa assim? Existe a música excêntrica circense, né? Que é essa, dá sobretudo na figura do palhaço, que pega instrumentos corriqueiros, objetos do cotidiano e transforma em instrumentos musicais. Exemplo, que ele fala muito sobre, inclusive, a poética de existência do circo. Por exemplo, você não tem como levar um piano de verdade na itinerância, né? Você não tem como afinar, como tudo, então você faz um piano de garrafa, né? Esse piano de garrafa, os instrumentos, tocar serrote, piano de garrafa, eles entram dentro de uma categoria que chama música excêntrica. É difícil, as pessoas que fazem isso, Nordeste adentro, por exemplo, meu trabalho no Brasil todo sobre música no circo, mas eu tenho mais conhecimento da galera do Nordeste, eles não vão ter como ficar sabendo do prêmio da música. Eu vou dizer que vai ser muito difícil chegar na ponta, assim, porque é isso, a vida do circense, né, da vida itinerância, assim, eles ficam... mudam de telefone a todo momento, né? É difícil entrar em contato, é difícil ter acesso à internet, vão trabalhar em povoados, então tem muita gente que não conseguiria acessar, assim, mas eu acho que uma categoria possível, eu posso pensar melhor sobre isso para te dizer, mas uma diretamente ligada a isso é a música excêntrica. Muito obrigado, viu? Já anotei. Vamos agora, Elisa e Renata, vamos falar sobre rentabilidade, resultado, motivação, vamos lá? Rentabilidade. A minha rentabilidade com a música, eu tenho uma editora, onde eu sou a dona da minha editora, e a minha editora é administrada pela Sony Music. Ah, legal. Então, a Sony administra a minha editora. Minha obra toda vai para a minha editora e a Sony administra. Eu recebo direito autoral, mas é muito pouco que eu recebo. Não daria para eu não paga quase nada o que eu recebo. Eu tenho 4 músicas gravadas pela Xuxa, aliás, 5 músicas gravadas pela Xuxa, eu tenho música gravada por Ney Matogrosso, pela Sandra de Sá, por Zé Ricardo, eu tenho parceria com um monte de gente. Tenho parceria, graças a Deus. Deus é muito bom comigo, que me deu vários parceiros incríveis. Então, assim, eu adoro parceiro novo, sou super aberta para compor. Esse cara de Recife, por exemplo, que eu não sei nem, que eu não sabia a cara dele, mas ele me achou no festival que eu fui fazer em Fortaleza. Ele virou para mim e falou: eu posso mandar uma letra para você? Eu falei, se eu gostar da letra, se eu tiver a ver comigo, pode, claro que pode. Ele me mandou, e já tem 20 músicas com ele. Então, assim, é difícil a rentabilidade disso, é bem complicado. E agora que eu estou na Paraíba, aí ficou mais difícil ainda, porque quando eu estava no Rio de Janeiro, eu era vista, eu era lembrada, eu estava na mídia. Eu fazia televisão, eu estava circulando com os meus amigos, eu tenho muitos amigos do meio musical do Rio de Janeiro, 25 anos no Rio de Janeiro, vivendo de música. Então, eu conheço quase todo mundo, assim, pelo menos de uma geração aí. E nessa época eu era mais gravada, eu era mais vista e tal. Não perdi contato com essas pessoas, são os meus amigos até hoje, eu ligo... E a gente faz, enfim, eu tenho contato com eles ainda, mas a minha editora está meio parada, assim. Agora tem um detalhe que eu gostaria de falar com você aqui. Pode falar. Todas as músicas minhas que foram gravadas por grandes artistas, por artistas de renome nacional, sim, elas foram gravadas porque eu cheguei nesse artista e eu fiz esse meio de campo e eles pegaram a música. Então, assim, a editora... eu estou falando da minha experiência, ela nunca apresentou uma música, por exemplo, eu tenho um monte de música infantil, para eu botar 5 para a Xuxa, eu fiz várias para acertar 5. Tem alguma aí que a gente conhece, Renata?
Não sei, mas Xuxa para Baixinho 1, vai. A música Borboleta. Como é que era essa música? Milhões de acessos. Era uma vez o azul do céu que pinta o papel e molha no mar. Era uma vez... A Xuxa chora quando canta essa música e as crianças morrem de chorar. E a música não era nada triste e virou uma música triste dentro do EP. Porque a Xuxa chora cantando a música. Ela associou a minha música à perda da afilhada dela, que morreu de meningite nesse ano que ela gravou o Xuxa para Baixinhos 1. Então, é uma fábula que a Marlene me pediu de uma criança, uma fábula, e eu criei a fábula de uma criança que queria voar e virava uma borboleta, e saía colorindo o mundo no canto que ela... por onde ela ia, coloria o planeta. Enfim, essa historinha da música, a fábula, né? Só uma curiosidade, Renata. Quando você fazia para a Xuxa, você era uma compositora contratada para entregar uma música ou não? Não. Eu era uma cantora muito dura no Rio de Janeiro, que precisava se virar de tudo que era lado. E aí eu lembro a primeira música que eu fiz para a Xuxa foi Preste Atenção. Foi uma música que tocou até bastante, que ensinava boas maneiras para as crianças. E eu lembro da primeira vez que eu sentei para fazer essa música, e ela me pediu uma música que falasse boas maneiras, e eu relutando de fazer essa música, eu falei, eu não sei fazer música para criança. E aí chegou a minha amiga que morava comigo na época, olhou para minha cara e falou, é o seguinte, está aqui o caderno, eu estou aqui com a caneta, está aqui está o seu violão, e agora... senta nessa cadeira e compõe esta porra desta música, porque a gente tá lisa e precisa de dinheiro, entendeu? Aí eu entendi. Aí peguei o violão e fiz a música. De uma vez, assim. Na hora, né? Aí, na hora. Aí fui mostrar pra Xuxa. Aí a Xuxa olhou e falou assim... não, Marlene aprovou. Aí gravei, fiz o arranjo, tudo bonitinho e tal. Chegou a primeira música de Xuxa cantando. Aí chega a Xuxa, que era minha amiga na época, que convivia comigo, chega a Xuxa no estúdio. Aí eu, Xu, olha a música, e mostrei para ela. Ela olhou para minha cara e falou assim, Rê, desculpa, mas eu não posso cantar essa música. Eu, hã? Tudo pronto. Eu falei, como você não pode cantar essa? Por que você não vai cantar minha música? Ela, porque na música você diz, porque um dia você vai ser alguém e vai ensinar também. E eu não posso dizer para uma criança que um dia ela vai ser alguém. Ela já é alguém. E por essa razão eu não posso cantar sua música. Eu parei, olhei para a cara dela e falei, você está certa, peraí. Mas aí você olhou para a geladeira, para o tanque de gasolina. Na mesma hora minha cabeça... Eu olhei para a cara dela e falei, porque um dia você vai ter alguém e vai ensinar também. Ela falou, agora eu canto. Eu falei... graças a Jesus Cristo, que agora ela canta. E aí ela gravou, mas isso é uma questão, uma besteirinha, mas para se saber que a Xuxa nunca teve de bobeira, entendeu? Ela sabia exatamente o que ela queria e como ela queria fazer. Então, ela virou... Eu particularmente, nem me atentei dessa história, porque um dia você vai ser alguém e vai ensinar também. Ela... não canto, e não ia cantar, eu ia dançar na música por conta disso. Então, essa foi a primeira música da Xuxa, e a partir daí eu continuei fazendo, e ajudei muito o compositor do Rio de Janeiro a sobreviver por conta da Xuxa, porque eu, como tinha um canal com ela, pintava a música para eu fazer, eu olhava para a cara de um amigo muito duro, eu falava, vem para cá, compra para Xuxa comigo, vem. Aí ele falava, porra, mas você não precisa de mim para fazer uma música infantil para Xuxa. Eu falei, não, mas você precisa de mim para ganhar dinheiro. Então deixa de palhaçada e vem logo para cá compor comigo, bicho. E aí a minha música vai ficar mais bonita com você compondo, você contribuindo. E vamos fazer junto para poder a coisa, né, fluir. Legal. E graças a Deus deu certo. Legal essa história. Elisa, e você, querida? Passou 18 horas e 10 minutos, meninas. O negócio voou. Então, como eu estou nesse processo agora recente também, nesse novo momento, né? As duas músicas que eu lancei no final do ano, elas foram, inclusive, um exercício para mim do que não fazer, ou pelo menos do que é preciso fazer
para ter um desempenho melhor em relação a player, a retorno financeiro a partir delas. Mas Olha. é óbvio, assim, é isso, assim, eu venho também no processo de meio que de capacitação em relação a isso, né? De entender que se eu optei por lançar, inclusive, músicas isoladamente, como singles, né? Dá para eu pensar melhor aí esse momento de lançamento, que é o grande momento de que as pessoas vão dar atenção para isso, né? Para ter mais player e, consequentemente, ganhar mais dinheiro com isso. Mas, assim, a música, a execução da minha música, ela já não era a principal fonte de renda, né? A principal fonte de renda do meu trabalho na música era com shows e com a minha própria rede de trabalhos que eu fazia no cenário da música, né? Com a produção cultural e tal. Então, nesse momento de pandemia, sim, isso tudo está se reconfigurando. Então, por isso mesmo eu entendo que precisava cada vez mais estar capacitada para entender como isso funciona, porque muito provavelmente a gente ainda vai passar um bom tempo nesse formato, né? E não poder estar junto, se aglomerar presencialmente. E aí, tô nesse momento, assim, sabe? Para poder ter um resultado melhor, financeiramente falando mesmo, porque é isso, escolhemos fazer música e a música vem pagando as contas nos últimos anos. Eu sou formada em arquitetura também, mas eu larguei a arquitetura tem mais de 10 anos também. Trabalhei muito pouco, na verdade, profissionalmente com arquitetura. A música, nos últimos 20 anos, pagou as minhas contas. Então, é esse o caminho, é continuar se reinventando de N formas. Elisa, duas curiosidades aqui. Você falou que está se capacitando. Você fez quais cursos recentemente, só para a gente saber aqui? Eu fiz recentemente um curso do Dino Teixeira, que apareceu muito para mim assim, nos patrocinados do Instagram, que é o Acesso ao Backstage. E foi bem interessante, assim, porque eu já tinha lançado coisas, então deu vários insights para repensar aí os próximos lançamentos, né? Participei de algumas coisas gratuitas também, do final do ano passado para cá, principalmente focado em mulheres, assim. E é isso, estou nesse processo. Então, porque a gente vem aí conforme eu falei para a Renata, né? A nossa programação é muito rica, assim. Inclusive, ela já está no ar lá, o esqueleto dela, para o pessoal ver a grandiosidade dela. Nós agora, no dia 10 de abril, nós vamos abrir as inscrições para as pessoas que querem submeter uma palestra, um workshop para fazer parte da nossa programação. Tem um cachezinho, inclusive. Mas uma coisa que eu quero deixar falado para você, Elisa, que é o seguinte, parceiro do prêmio é um curso lá do Rio de Janeiro, que eu, inclusive, faço uma palestra lá a cada edição, que é o Música e Negócio, do meu amigo Léo Feijó, que inclusive é jurado do prêmio. E a gente tem uma relação, e agora você fica esperto, porque agora, no mês de abril, a gente vai fazer uma promoção sorteando 2 bolsas 100% gratuitas, só para os finalistas do prêmio, entendeu? E vocês vão ficar sabendo aí como é que vai ser esse critério aí e tal, mas é para a edição do curso que vai ser em junho e julho. Não é essa edição que vai começar agora em abril, não. Bom, gente, é o seguinte, são 18 horas e 15 minutos, e o meu pessoal aqui, Letícia, que está aqui, nossa produtora querida, Felipe Alemar, nosso outro cidadão aí que trabalha em todas. Normalmente eles fazem uma perguntinha assim para você, mas são 18 e 15, eu acho que eu preciso encerrar, porque, né, temos horários, as pessoas têm horários. A ideia é passar 1 hora aqui para a gente ficar nessa percepção. Já peguei algumas coisas aqui muito interessantes. E aí, gente, eu costumo fechar esse papo aqui com uma resposta a uma pergunta, né, que é: ser profissional da música a Lívia, inclusive, já mandou até um vídeo, mas assim, a gente faz uma publicação de encerramento para coroar aqui esse momento, para a gente mandar lá para o nosso Instagram e nossas mídias. E isso aqui está gravado, vai para o nosso YouTube. Aliás, assim, quem quiser ver as outras lives, estão todas já lá. Essa aqui, no máximo, em 1 semana estará no ar também, sem cortes. E aí eu queria coletar aqui essa resposta a essa pergunta.
Pode começar quem quiser. Ser profissional da música é o quê, gente? Antes disso, Gustavo, vamos tirar aquela fotinha pra gente fazer... Eu vou deixar registrado esse momento, nessa troca incrível. Vamos fazer uma foto digital. Espera aí, deixa eu ver aqui como é que está minha luz. Opa, não tem luz nenhuma, então vai aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá, gente. 1, 2, 3. Foi, muito obrigado. Vamos lá. A brincadeira é 140 caracteres, hein? Ou então, se fizer uma frasezona, eu vou fazer a edição à minha maneira, mas fica bonitinho. Ser profissional da música. Vamos lá. Quem quiser começar, vai lá. Ninguém? É que é difícil mesmo, né, Gustavo? Essa síntese, né? Ser profissional da música. Tem que ser uma de cada vez que eu vou digitar aqui, tá? Vai lá. Vai, Cláudia. Olha, eu acho que primeiro você tem que ter muito amor pelo que você faz. E aí, como em qualquer outra coisa da vida que você ame, você vai aprendendo a como você vai conviver com aquilo, a como aquilo pode ser importante para a sua vida e para a vida das pessoas também, né? Porque eu acho que a gente não faz música só para a gente faz música para o mundo. Então, eu acho que tem que ter muito amor por essa profissão, acreditar em você, acreditar nas pessoas que estão junto com você, né? E conhecer novas pessoas, como a gente está fazendo agora, nesse momento, por exemplo, também para mim, eu já estou falando outras coisas, mas para mim é muita alegria, muito prazer estar aqui junto com outras mulheres, com homens também sensíveis, né? Que hoje está aqui, o Felipe já esteve com a gente mais cedo, o Gustavo agora. Então, eu só tenho a agradecer e que minha música também seja uma coisa boa na vida das pessoas, assim como é na minha. Muito bem. Próxima. Uai, ser profissional da música é maravilhoso. É tudo que tem salvado assim, a minha vida nesse momento. É meu momento de alegria, é meu momento de conexão com o melhor de mim. Então, ser profissional da música é uma alegria. Deixa eu ver. Próxima. Ainda mais. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu já mandei, né? Você mandou, Elisa, mas se você é uma criadora competente, você pode mandar duas. Véio. Eu acho que eu posso falar, né? Eu acho que ser profissional da música é fazer a aposta de vida no sonho, sabe? Eu acho que boa parte do que a gente vive trabalhando com arte, com música, está baseado em sonho, de certa forma, está apostado num estado permanente de utopia, assim, sabe? E nesse caminho tem dificuldades, tem uma série de coisas que você tem que provar para você, para o mundo, para a sociedade, mas eu acho que, no fundo, tem também muito desse conforto de querer viver mesmo nesse estado permanente de sonho mesmo, sabe? No fundo, no final é trabalho, é transformar prazer em trabalho, né? E tem uma música minha que eu falo, né, sobre do meu prazer para minha agonia. É sobre a música. Muito fofo. Lívia, você para fechar com senha de ouro. Vai lá. Tá bom, já mandei, mas vou mandar a segunda. Ser profissional da música é persistir nos caminhos de ida, acreditar que existir é seguir, é ir, é criar e resistir. Muito bem. Eu me encontro, nesse momento, absolutamente satisfeito com todas as respostas. Gente, olha só.
O importante é o seguinte, para mim é um prazer esse momento. A gente está aqui nessa coisa de levar 97 papos com as 97 categorias, composta pelos 482 finalistas. Ainda temos as 10 categorias dos indicados pelo nosso Conselho Sensorial, mas que não vai ter conversa porque é outra onda. O fato é que, tenho certeza, nos enriquecemos, espero que tenha valido a pena para vocês, tanto quanto para a gente. Encontro com vocês aí ao longo de outras lives, certamente aí no final de junho, para a gente fazer uma grande festa, se não for possível presencial, digital, para celebrarmos essa história que nós construímos do analógico ao digital. Viva o direito autoral. Parabéns para vocês, gente. Beijos e muito obrigado. Beijo, beijo. Parabéns. Beijos. Beijo, meninas. Beijo, Gustavo. Tchau. Beijo. Até mais. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa.